orientava na área já de psiquiatria, foi para os Estados Unidos, trouxe o livro e esse livro realmente marcou, influenciou muito. E os primeiros trabalhos meus de reflexão e mesmo de produção científica foram sobre sexualidade. Talvez o primeiro ele foi escrito quando eu já estava fora do Hospital das Clínicas, estava na Santa Casa, tentando ser professor lá, que eu não consegui, porque acho muito difícil a estrutura acadêmica, eu não me adequo muito a ela e nem ela a mim. E eu logo depois também fui para a Inglaterra, mas fiquei pouco tempo na Santa Casa. Mas lá eu escrevi um trabalho sobre tratamento de impotência sexual masculina com essas técnicas todas que eu tinha aprendido ao longo desses primeiros anos. Impotência agora não chama mais impotência, chama disfunção eréctil. De lá para cá, desde que eu me formei para cá, mudou muito o nome, mas os problemas são todos iguais, né? Também passou a existir síndrome do pânico, um monte de nomes, todo mundo agora é bipolar, e é tudo igual, não mudou nada, só mudaram os nomes e todo mundo então gosta muito de nomes novos, os laboratórios principalmente, porque para cada nome novo existe patente nova, patente que se renova, enfim, interesses complexos que estão sempre em vigor nessas coisas. Em 1971, eu recebi um outro choque que me impactou muito, esse talvez o maior de todos, porque é evidente que trabalhar com psicoterapia ou com psiquiatria é um problema, porque a gente trabalha com os pacientes e é com a gente mesmo. Então, tudo tem dois lados. Tem o lado dos pacientes e as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Em 1971, uma cliente minha me deu um livro de presente que se chamava A Separação dos Amantes. Um livro escrito por um psicanalista austríaco, chamado Igor Caruso, que tinha sido publicado em 68, traduzido para o espanhol, e que só foi traduzido para o português em 76, provavelmente por influência minha, porque eu já tinha citado ele num livro de 74 para 75, que foi o meu primeiro livro. A Separação dos Amantes era sobre a paixão. O primeiro livro também escrito sobre este tema da paixão, principalmente com esse título, A Separação dos Amantes, quer dizer, parecia que se apaixonar é igual a se separar, quer dizer, não tinha jeito de ficar junto. O que, aliás, continua também sendo verdade até hoje. Quase todas as histórias de paixão terminam com separação dos que se amam, né, por mil razões. Que também foi um impacto, porque eu já tinha tido lá minhas vivências pessoais desse tipo, e evidente que comecei a acompanhar muitas histórias de amor também, e foi ficando cada vez mais clara a importância de entender melhor o fenômeno amoroso. Até então, praticamente o único livro escrito sobre o amor, antes do Caruso, de relevo e que chamou a atenção do mundo inteiro, foi um livro do Erich Fromm, que se chama Arte de Amar, livro esse que continua existindo, quer dizer, é um livro que continua existindo, quer dizer, está à venda nas livrarias, e é um livro que interessa ser lido até hoje. É um livro interessante, inteligente, como, aliás, muitas das coisas do Erich Fromm. O Erich Fromm foi uma influência muito grande para mim, não só no conteúdo, mas principalmente na forma de escrever. Eu aprendi com ele e com vários autores americanos, né, ou que cresceram profissionalmente nos Estados Unidos. O Fromm, evidentemente, não é americano, ele faz parte de uma linhagem de pensadores, tanto médicos quanto filósofos, que vieram da Europa para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial, para fugir do nazismo, e que foi um momento muito interessante da história da cultura e um momento muito interessante da história da psicologia e da psiquiatria em particular, porque foi um momento em que aquela cultura aristocrática, consistente, sólida, chata, europeia, né, se encontrou com aquele pragmatismo utilitário norte-americano, em que tudo tem que ser rápido, tudo tem que servir para algum fim, tudo tem que estar a serviço de resultados e, de preferência, mensuráveis, né? Esse encaixe, essa tentativa de encontro entre uma cultura mais sofisticada e o pragmatismo americano foi um momento muito bonito na história, que deu origem não só a certas correntes importantes da psicologia, como deu origem, por exemplo, ao cinema de Hollywood, de qualidade
também deu origem a um monte de coisas populares com qualidade, quer dizer, feito para grande público, com finalidades muito práticas, às vezes até muito comerciais, mas também com qualidade. Quer dizer, qualidade não vinha dos americanos, né? Vinha dos que emigraram da Europa neste momento aí, no fim dos anos 30. E foi um momento em que o Fromm, que era um filósofo, psicólogo depois, mas filósofo da escola de Frankfurt, uma escola de filosofia relevante, e que toda ela migrou para os Estados Unidos, né, que estudava cultura popular e a influência dos novos meios de comunicação sobre a população, ele, então, transforma a psicanálise, primeiro, num fenômeno mais cultural, quer dizer, uma influência também do marxismo, e principalmente a facilidade com que ele comunica. Ele escreve de um jeito que é psicologia séria para todo mundo, né? Ou seja, para pessoas não só da área. O que eu acho formidável, todos os outros autores americanos dessa linhagem, não só dele, mas de outras correntes, também começaram a escrever assim. Eu gosto e sempre fiz isso, e sempre fiquei perplexo com meus colegas que têm uma influência mais francesa, principalmente de um autor psicanalítico que ficou famoso nos anos 60 para cá, que é o Lacan, que escreve em dialeto, ou seja, em uma linguagem que ninguém entende, nem eles. E, aliás, quando entendem, descobrem que não tem nada de importante. Tem um autor que diz que o Lacan é um impostor. Eu não entendo nada porque eu nunca consegui ler o Lacan. Eu só acho engraçado o indivíduo escrever sobre psicologia. Eu, que faz 45 anos que não faço outra coisa senão trabalhar com isso, não entender nada. Né? Então, tem algum defeito, ou nele, ou em mim, ou na comunicação. Né? Definitivamente, um pouco que eu entendi, eu já sabia. Então, não vejo relevância em você complicar. Aliás, lembra sempre para mim uma frase que eu li de um filósofo americano que chama Dewey, que numa época em que o Foucault é um historiador, também estudou a sexualidade, estava dando aulas na Califórnia, e esse Dewey, que é um filósofo americano, diz assim: Foucault, você é um cara que fala tão bem, por que você escreve tão mal? Né? E ele falou: não é que eu escrevo mal, que na França, se eu for completamente inteligível, eles vão achar que eu sou infantil, medíocre e idiota. Então, na França, para você ser respeitado, você tem que escrever de um jeito que ninguém entende. Um pouco é assim aqui também. Só que aqui o indivíduo é respeitado, mas não é lido. Né? E né? Eles todos escrevem coisas incríveis, ninguém lê, nem a mãe deles. Né? Mas eu tenho tido o privilégio, não só nos veículos de comunicação, tipo Folha de São Paulo, Cláudia, que eu escrevi durante anos, escrevi 15 anos na Cláudia, né? E eu tinha um índice de leitura muito alto, e eu vendi quase 1 milhão de exemplares escrevendo em português. Coisa séria, porque aí também é o contrário, que todo mundo acha que eu sou um divulgador, né, de obras indecifráveis de algum autor estrangeiro. Não é o caso. Todas as coisas que eu escrevi, todas as coisas que eu penso e falo, são da minha autoria. E, inclusive, podem ser asneiras, mas são asneiras próprias. Né? Entre elas, esta que eu vim falar para vocês hoje, que é exatamente a convergência desses dois grandes temas que me impactaram desde a mocidade e que desde 75 eu venho trabalhando, que são o amor e a sexualidade. A primeira coisa que foi ficando cada vez mais clara, e que tinha um antecessor psicanalítico, americano também, que se chama Reich, não é Reich não, R-I, eu não esqueci como é que termina o nome dele, porque é um cara que ficou... aliás, o Freud fez o prefácio do livro dele, acho que não leu, porque justamente esse livro, que se chama Sobre Amor e a Volúpia, ele claramente separa sexo de amor. E ele escreve uma frase nesse livro que me marcou também muito, também eu li em torno de 76. Ele diz assim que o amor e o sexo são coisas diferentes, mas combinam muito bem. Ele falou assim, como o uísque e o gelo, né? São coisas completamente diferentes, mas vão muito bem um com o outro. Coisa que, aliás, depois eu repeti num livro que eu fiz em 77, só que eu usava a metáfora brasileira de arroz e feijão em vez de uísque com gelo,
Naquele tempo o uísque era uma raridade e uma coisa cara. Só as pessoas de classe média tomavam uísque nacional, né? Ou date. Alguém mais velho deve lembrar dessas coisas horríveis, né? Enfim, devia ter tomado pinga, que era muito melhor que tomar aquele veneno lá. Mas, então eu resolvi mudar para arroz e feijão. São coisas diferentes, mas combinam muitíssimo bem. Depois eu fui percebendo mais confusão, que não combinavam tão bem. Aí entrou na parte que é da minha autoria, e daí para diante que eu vou falar para vocês. Então, desde mais ou menos 78, 79, 80, que foi o período mais criativo meu, em termos de ideias. Eu sempre trabalhei como psicoterapeuta, trabalhei muito e muitas horas, trabalho até hoje assim. E, portanto, quase tudo que eu aprendi, fora alguns livros que obviamente me marcaram e as leituras em paralelo, eu aprendi mesmo foi com os meus clientes, e com a vida, e com o que vem acontecendo no mundo nesses anos. Porque vocês imaginam que eu comecei a trabalhar junto com a chegada da pílula anticoncepcional no mercado. Quer dizer, nesses 45 anos, o mundo mudou de cabeça para baixo. Né? E muitos autores, especialmente os psicanalistas, continuaram falando as coisas que o Freud falou nos primeiros anos de 1900, que não serve para nada mais hoje. Né? Inclusive a questão do inconsciente, dizer que o inconsciente é cheio de conteúdo sexual reprimido, não pode ter mais conteúdo sexual reprimido. O conteúdo sexual está todinho na internet. Está mais do que exprimido, expressado, ele está até enjoativo já. Não tem nada reprimido no inconsciente, pelo menos do ponto de vista sexual. Nem sei se ainda existe o tal do inconsciente, porque quando o indivíduo avisa que existe o inconsciente e diz qual é o conteúdo do inconsciente, ele acabou de assassinar o inconsciente, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Porque como é que pode continuar existindo um negócio escondido, uma sujeira embaixo do tapete, que o indivíduo acabou de tirar o tapete e limpou a sujeira, né? Então, temos que arrumar. A verdade é que existe coisa ainda funcionando dentro da cabeça da gente, quer dizer, a gente, com a razão, não manda em tudo na gente mesmo. Isso é verdade. Todo mundo sabe que o indivíduo pode querer, por exemplo, acordar às 6 horas da manhã para fazer exercício, e toca o despertador, e o indivíduo quer acordar e não acorda. Então, tem alguma coisa que manda mais, às vezes, do que a determinação e a disciplina dentro da gente. Mas não sei se é o tal inconsciente com conteúdo sexual reprimido, né? Que esse aí não está reprimido. Então, nesse período em que o mundo mudou completamente, e eu fui trabalhando e acompanhando e vendo o que foi acontecendo com as pessoas, eu vi nascer, óbvio, na minha profissão, e eu vi aparecer os primeiros casos de AIDS. Ninguém sabia o que era isso, né? No início, fim dos anos 70, começo dos anos 80, de repente eu que tinha uma clínica já muito grande nessa época, e de bom nível sociocultural e econômico, né? Eu vi jovens homossexuais que viajavam muito, frequentavam as saunas de Nova York, de Paris, né? Chegarem em São Paulo, começarem a ter uma pequena tossezinha, parecia que é uma pneumonia, vai para o hospital, morrem em 15 dias, ninguém entendia nada, né? Eram choques incríveis, e a gente estava vendo isso tudo de modo perplexo. Não foi só essa perplexidade, a própria pílula foi perplexidade, né? O homem vai fabricando coisas pensando que os desdobramentos vão ser de um jeito, e o desdobramento é completamente diferente. Quando surgiu a pílula, todos os homens, eu digo homens aí do sexo masculino mesmo, mais conservadores, aqueles empresários bem elegantes e que eram personagens muito importantes da época, e eles todos eram muito a favor da pílula, porque isso ia melhorar finalmente a qualidade da vida afetiva, sexual dos casais, e que as pessoas então dentro do casamento podiam dispensar finalmente a camisinha e coisas que tais, né? E eles levaram um susto monumental quando perceberam, poucos anos depois, que as suas filhas adolescentes estavam fazendo uso da pílula. Isso não era o combinado. O combinado era que suas esposas usassem, não suas filhas, porque o tal do tabu da virgindade, que tinha durado não sei quantos mil anos, foi pro saco em 15 anos.